Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 31 de agosto, encerramento do mês. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar toda a parte de aprendizado e também toda a parte de análise, que está aqui do meu lado, toda a programação, radar do mercado todos os dias, análise de fechamento todos os dias, análises especiais toda terça e quinta-feira e radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente na parte inferior do vídeo, vai ter a opção para você clicar e se inscrever, ou mesmo passando aqui o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo, que vai aparecer uma opção também para você clicar e se inscrever no canal. Então o processo é bem simples. E para você receber já hoje, depois dessa análise de fechamento, um pouco depois da análise de fechamento, você vai ter no seu celular, no seu desktop, a carteira perspectiva, a carteira para o mês, a carteira de ações para o mês de setembro. Uma carteira que eu atualizo aí mensalmente desde julho de 2018. Aguardar todo o fechamento aí do mercado e daqui a pouco eu exibo aquela na tela para a gente ver o resultado desse mês. Nessa análise vou falar aqui sobre o Ibovespa, depois venho para os futuros, começando aqui pelo Ibov, depois futuros mini índice mini dólar, e na sequência falando das ações PTR4, Vale 3, Ciel 3, VEG 3, BTOW 3, Elet 3, Ciri 3, SMTO 3, Rap Vida, que é HPV 3, BBDC 4, COGN 3 e VVAR 3, análise aí bem pesada no dia de hoje. Vamos lá falar primeiramente do Ibovespa, que pancada para baixo. Puxando aqui o leilão para baixo, bem para baixo, queda de 2,66%. Quando eu estou falando puxando o leilão para baixo, que o leilão, quando entrou aqui no leilão de fechamento, estava na faixa de 2,09% de queda. Puxou agora para 2,66% de queda. Ou seja, o Ibovespa, que vinha num processo fraco, comentado ontem no radar da semana, que tinha um sinal de alta, enquanto não gerasse um sinal contrário, estaria ali uma sinalização para cima, mas ainda naquela luzinha amarela lá no sentido de estar fraco para subir, ou seja, a forma como está subindo ainda está fraca, mas enfim, terminou a semana com uma sinalizaçãozinha de alta, terminou o semanal lá com um sinalzinho de fundo, mas com esse candle aqui reforça a chance maior de se ter algo mais para baixo. E aí entra naquela região que a gente já vem citando no radar da semana, que é a região dos 97.500 a 96.500 pontos. Aumentou um pouco mais essa chance. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha pode ser útil em termos de aprendizado. Agradeço de imediato aí pelo seu like, isso me ajuda a disseminar o conteúdo do canal. Então vamos aqui para os futuros, mini índice, mini dólar. Primeiramente, mini índice, tendência de baixa. Quando vem para baixo desse patamar aqui, ó, já naquela região dos 830, volta para baixo na segunda hora aqui, vindo para baixo forte, já traz uma expectativa mais negativa, que aumenta mais um cenário para se buscar a operação mais na ponta vendedora. Dá uma pequena parada do preço na região de suporte e dá continuidade ao seu processo de queda, ou seja, tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, perdendo uma série de fundos ascendentes, né? Esse fundo aqui e esse fundo aqui e esse fundo aqui, ou seja, pequenos recuos do preço que ocorreu aí um sinal de fundo logo na sequência, e foi perdido tudo nesse pregão, ou seja, perdeu essa região, foi lá tentar subir, não conseguiu, já voltou para baixo. Então, nesse momento, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora através de quê? Subiu e gerou topo descendente no gráfico de 10 minutos, preferência topo descendente, porque está ficando um pouco mais esticado para baixo o movimento G60. Mas seguiu gerando topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora, né? E olha só o que está acontecendo. Está caindo aí 0,36% já quando o Ibov está fechado. Então segue aí um processo um pouco maior de perda de força. Qual o próximo nível de suporte aqui do mini índice? Lá embaixo, lá na casa dos 99.260. Então vindo para baixo dos 100 mil pontos. E para buscar a operação na ponta compradora, se ocorrer no próximo pregão algum sinal de fundo no G60 ou no gráfico de 30 minutos para apoiar um pouco mais a chance de ter algum movimento de recuperação para testar a resistência aqui na faixa dos 99.935, 100.375, depois 100.755. Na verdade, tem até um pouco antes aqui, que é um patamar de 100.600. Teria que acontecer a quebra da sequência de máximas descendentes no G60 ou no G30 para apoiar um pouco mais a compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enquanto isso não acontecer, foco maior em buscar a operação na ponta, planejar a operação na ponta vendedora. Dólar no dia de hoje. Recuperação do dólar, alta de 1,8%. O dólar está voltando
O dólar está voltando para aquela região que é o desafio do dólar, de voltar para cima desse patamar aqui, ó, sem um ajuste naquela região dos 5.486,5 até os 5.510. Então, se o dólar, que está dentro no gráfico diário de uma tendência de baixa, conseguir, depois de um grande candle de baixa desse, não gerar nova mínima e voltar para cima dessa máxima, principalmente fechar acima, gera um sinal de recuperação e tudo que acontecer aqui em termos de sinalizações de alta, principalmente até no G60, para cima dessa região aqui dos 5.510, torna-se muito mais relevante para buscar a operação na ponta compradora. Mas nesse momento, apesar da alta boa do dólar, ainda segue sendo um candle com máxima descendente para baixo da média móvel de 13 períodos, gráfico de 60 minutos. Tem aqui uma sinalização de se ter uma tendência de alta se superar essa máxima, só que se gerar essa superação de máxima, você já está em cima da zona de resistência, que é o patamar ali dos 5.513 com ajuste, sem ajuste 5.510. Então é o nível de desafio para o dólar. Dentro desse movimento de subida no gráfico de 60 minutos, mantendo-se desse jeito, dá para buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta. Ou seja, ficou aqui de lado, gerou sinalização de subida, possibilidade de entrada. O ideal seria fundo ascendente para ficar um pouco mais afastado da zona de resistência dos 5.510 e 5.513. Para se buscar a operação na ponta vendedora, o ideal seria o dólar abrir caindo, volta para baixo aqui, não só desse suporte aqui, mas principalmente dessa região aqui, perde esses fundos anteriores e passa a proporcionar topo descendente pelo menos ali para baixo dos 5.472,5. Seria um cenário um pouco mais positivo para buscar a venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Falando das ações agora, PETR4 no dia de hoje, queda de 2,88%. É só voltar aqui no Ibovespa que eu esqueci de comentar, né? O Ibovespa basicamente aqui já deve ter saído totalmente do leilão de fechamento. No gráfico mensal do Ibovespa, o mês terminando com queda de 3,44%. Depois de 4 meses consecutivos de subida, no mês aqui de 10,25%, 8,57%, mais 8,76%, mais 8,27%, o Ibov cai 3,44%. Ainda uma queda normal dentro de um processo de recuperação. Gráfico semanal segue no seu processo de recuperação com suporte mais relevante entre 97.500 a 96.500. Passou desse patamar, a gente já vai poder olhar um pouco mais para a região dos 90 mil pontos. Voltando então para a Petro, que terminou o pregão mal, anulando o sinal de fundo descendente, ou seja, não era um fundo, pelo menos para mim, metodologia para entrar comprando. E com esse sinal aqui para baixo, aumentou a probabilidade de continuar o movimento de queda. Tem suporte imediato na faixa dos 21,78, mas já começou a dar um sinal ali que pode buscar uma região de 21,25, que é a mínima desse fundo. E abaixo disso tem outro nível de suporte aqui, que é abaixo dos R$21, lá na casa dos R$20,84. Então são os próximos suportes, não visualiza a operação na ponta compradora. E conforme foi falado hoje no giro de abertura, que é um vídeo que eu faço exclusivamente focando um pouco mais no gráfico intraday, falando de Petro, de Vale, de BBDC4, de MGLU3, de VVR3, de COGN3 para day trade e de B3SA3, aqui na Petro essa abertura para baixo ficou proporcionando mais um cenário para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade no pregão de hoje, terminou gerando realmente um movimento para baixo na ação. No mês, como é que fechou a Petrobras? Com queda de 1,39%. Segue ali brigando em cima da região de fundo anterior do gráfico mensal, que é uma região de resistência. Testou no mês passado, não conseguiu. Testou nesse mês de novo, não conseguiu ficar acima nem da média. Então fica aí um viés um pouco mais aqui de poder ter algo para baixo, mas lembrando, está entre as médias, pode dar uma enrolada. O fato é que ainda não tem um sinal de entrada em termos de sinalização de alta para um prazo maior ali na Petro. No gráfico semanal ainda não girou um sinal de fundo, conforme comentado lá no radar da semana. Suporte imediato aqui para um movimento de queda da Petro tem os R$ 21,57 e no gráfico semanal ficando mais por volta ali dos 20,84, que é aquele suporte do gráfico diário. Seguindo para Vale 3, queda mais acentuada de 2,32%, ou seja, o ativo está dentro do movimento de baixa, também comentado no giro de abertura. Está dentro do movimento de baixa no gráfico diário, está dentro de um movimento de baixa do G60, a tendência do G60 de baixa. Para day trade, foco muito maior em buscar a operação na ponta vendedora. Tinha suporte imediato aqui na faixa dos 60,26, 60,28 a 60 reais, número redondo, fechou abaixo desse patamar. Qual o próximo nível de suporte? Não necessariamente que vai chegar lá, mas quais são os próximos níveis de suporte? Tem esse fundo, essa mínima desse fundo,
em R$ 59,36 e depois disso na faixa dos R$ 58,60, principalmente em R$ 58,60. Para gerar uma mudança dessa expectativa de poder caminhar para os próximos suportes, precisaria voltar para cima da máxima de hoje, preferencialmente também da média móvel de 13 períodos, para reverter essa sinalização negativa de perda de nível de suporte, que aumenta um pouco mais a chance de queda do preço da ação, que está até coerente no sentido de se ter um processo de correção do gráfico semanal dentro do que foi falado no radar da semana. O engolfo de baixa lá no gráfico semanal, apontando para uma correção que pode ser justamente, está caminhando para ser uma correção no preço que vai buscar na média móvel exponencial de 13 períodos. No mês, Vale 3 fechou com queda de 1,7%. Então, a ação fechou ali brigando com essa zona de resistência no mês passado, 61,05, fechamento lá na casa dos 60,71 e novamente tentou ficar acima e não conseguiu, podendo trazer um processo de correção depois de ter feito nova máxima histórica aqui nesse mês. Qual o nível de suporte principal num possível mês se ela vem gerar um movimento de queda no mês, perdendo a mínima desse mês que é de 59,36, suporte imediato, topo anterior na casa 57,36 e mais abaixo do que isso pelo gráfico mensal ficaria por volta dos 53,30. Depois de Vale 3, vamos falar aqui agora de alguns papéis que eu selecionei. Primeiramente, as ativos que a gente tem em posição aberta, as primeiras posições abertas, Ciel 3, uma venda que a gente tem em aberto, ficou a 2 centavos do objetivo. Fechamento aí, queda de 2,15%. Stop da operação agora posicionado em 4,68, já é um stop para não mais sair perdendo. Podendo até buscar um objetivo um pouco mais para baixo, dependendo da abertura do próximo pregão, dá para tentar pegar um objetivo um pouco mais abaixo, uma melhor relação risco-retorno para uma venda que a gente fez aqui nesse pregão, tentando pegar um movimento para baixo. Outro ativo, VEG3, lembrando, qualquer mudança que eu fizer em termos de objetivo, um stop também, tudo é informado dentro do aplicativo DV Invest que está aqui do lado, onde você vai poder receber também a carteira perspectiva logo mais, aí no seu celular, no seu desktop, aplicativo disponível para iOS e também para Android. VEG3 puxou bem para baixo hoje, hein? Que beleza, né? A gente está vendido nela. Até teve uma mensagem para mim no Instagram, você foi corajoso, né? Acho que no YouTube, comentário no YouTube, já tem tanta mensagem, tanto no stories do Instagram, quanto aqui no YouTube. Você foi corajoso em fazer a venda da VEG3, sim, foi corajoso. O ativo estava enrolado para cair, stop nosso agora está posicionado acima do fechamento de sexta-feira, R$ 67,20, e ela resolveu começar a andar, que era a minha expectativa aqui pelo gráfico semanal, dela ter um movimento para baixo, de tentar pegar um pedaço desse movimento para baixo. E agora o interessante é que ela fecha para baixo da região de suporte do G60, olha aqui, ó. Dá um zoom menos, olha, ela perdeu tudo isso aqui, ó. Será que anda agora, hein? Se ela voltar para cima desse patamar aqui, ó, se ela voltar de novo para cima disso aqui, já começa a deteriorar a expectativa de continuar caindo. Mas do jeito que ela fechou aqui, ela vai aumentando a probabilidade, a chance ou a expectativa minha de se ter um retorno do preço para fechar aquele gap ali. Quem sabe até gerar uma melhor relação risco-retorno. Lembrando que, no meu caso, a gente opera contra a tendência de um prazo maior aqui no gráfico semanal. Não dá para se exigir muito para baixo. Então, é algo que eu vou avaliar aí no próximo pregão, se dá para buscar uma melhor relação risco-retorno, se o papel resolver dar essa puxada para baixo, como puxou aqui, principalmente no leilão, né? O leilão deu uma puxadaça para baixo. Uma puxadaça de 1,78% aí na posição. Vamos ver como é que ela abre no próximo pregão. Seguindo, vamos falar agora, depois de VEG3, por outro lado, né? Enquanto as operações de venda deram uma boa andada a favor, o que aconteceu com as operações de compra? Vieram tudo para baixo. Falando de BTOW3 primeiramente. Puxou para baixo da média, voltou, tinha fechado acima, fundo ascendente, fundo basicamente no mesmo nível do fundo anterior, e aí ela volta para baixo da média, sinal mais negativo. Stop está por aqui, está um pouquinho abaixo. Perder essa mínima já seria um dos pontos também de poder sair com o stop da operação, que é algo que eu posso fazer a partir do próximo pregão, reposicionar o stop dessa operação. Então é algo que eu vou avaliar. Não foi legal ela ter voltado para dentro da média, porque aí fica dentro de um contexto mais de poder ficar indefinida aqui. Enfim, ela reduziu a expectativa que eu tinha na primeira leitura de se ter um processo de subida a favor de um fundo ascendente do gráfico semanal ali até em cima da média móvel de 13 períodos. A outra ação é LET3, muito mal, fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, girou ali um sinal de fundo, voltou para cima desse patamar, só que hoje volta para baixo desse patamar, não só desse patamar, mas fecha abaixo
da média móvel 3 períodos. A perda da mínima desse candle aqui reforça a chance de saída da posição comprada no ativo. O stop que estava aqui para baixo dos 35,23, lá por volta do 35,19. Outra ação, a Cirela, Ciri 3, fechou o dia com queda aqui de 4,7%. O pivô ou W que ela gerou aqui no pregão de ontem, com grande candle, no pregão de ontem não, no pregão de sexta-feira, com grande candle de alta, já devolve completamente, já perde um pouco mais a expectativa de subida, mas não faz muito sentido para mim fazer a alteração do stop, que já está muito em cima, a diferença é muito pequena, então continua o stop aí na mesma posição, abaixo ali da mínima do pregão anterior, do pregão de sexta-feira. Então, ou seja, as três compras que a gente tinha aberto perdeu força no fechamento, no pregão de hoje, assim como todo o mercado perdeu força, com o Ibov fechando com queda de 2,72%, basicamente tudo afundou. Teve aqui uma recomendação de compra em SMTO3, que não acionou, não superou essa máxima aqui, enfim, ainda continua válida para o próximo pregão. Se abrir subindo e superar essa máxima, é uma alternativa de entrada, trabalharia até com stop mais curto se ela não resolver andar, mas é uma alternativa ainda de entrada para o próximo pregão em SMTO3, passando aqui os dados desta entrada, na São Martinho, na faixa ali dos R$ 24,32, stop em 23,78, objetivo em 25,40, o risco dessa operação, que é o tamanho do stop, a diferença aqui da entrada para o stop, 2,22% e aguardando aqui a execução, alocando 16% do capital total nessa operação. A gente tem várias oposições aqui em aberto, tem oposição de trade de venda e tem algumas operações de compra. A próximo ativo a ser comentado, que foi também uma recomendação, uma recomendação de compra, foi em Hapvida, superação da máxima do pregão anterior. Ela já tinha feito até a superação no início do pregão, voltou aqui para baixo. Se superasse de novo a máxima do pregão anterior a favor de um fundo ascendente no gráfico semanal em cima de um patamar de suporte, me chamaria a atenção para buscar a compra a favor da tendência de alta de médio prazo e também da recuperação da tendência de alta desse papel, ou seja, dela gerar aqui basicamente uma formação de um W, voltar para cima dessa região aqui. Ó. Ela tinha fechado acima já num patamar ali de resistência e agora permanecendo acima desse patamar. Então, abri uma posição de compra. Os dados dessa entrada aqui visíveis agora para vocês aqui 64,49, ponto de entrada, fechou em 64,73, 62,57 é o stop, isso gera um risco, ou prejuízo se ela for acionada o stop, de 2,98%, alocando 16% do capital total e buscando um objetivo inicialmente em R$ 68,33. Outra recomendação no pregão de hoje, BBDC4. Venda em BBDC4, o ativo estava aqui um pouquinho ali brigando com os R$ 21, 21,02, 21,01. Recomendei a venda no papel. Por que recomendei a venda? Porque assim, o gráfico semanal lá brigando com a média, nada de vir para cima. Aqui gerou ali um pivôzinho de alta, mas não fluiu, não gerou algo que me chamasse atenção. E aí, logo na sequência, em vez de gerar a continuidade do movimento de subida, ela volta completamente para baixo da mínima do pregão anterior, apontando para um fechamento aqui abaixo. Isso é um sinal dentro de uma correção basicamente em duas etapas, em A, B, C, que reforçaria uma chance maior de poder ter um movimento para baixo. E por esse motivo eu optei por abrir essa operação de venda em BBDC4. Passando os dados desta venda ali por volta dos 21,02, fechou em R$ 20,74. O stop da operação em 21,48, que é basicamente acima do fechamento do pregão anterior, do pregão de sexta-feira. Isso gera um stop, um risco de 2,19%, objetivo por volta dos 20,33, lembrando, posso estender mais esse objetivo, e colocando ali um 19% do capital total em cima desta venda. Próxima ação, COGN3, Cogna, queda acentuada de 5,16%, ativo dando uma acelerada na perda da região aqui de suporte, que era um suporte ali na faixa dos 5,92. Mais uma vez, é um cenário gráfico ruim. Olha o tamanho do topo que ela montou no gráfico mensal. O que a gente vem falando de COGN3. Não dá, ativo sinal negativo, bateu aqui, foi gerando sinal de perda de força, tinha que gerar algum sinal, eu até fiz uma análise especial do ativo,
tinha que gerar algum sinal para confirmar uma expectativa maior de poder voltar para cima da região ali dos 8,77, tinha que gerar um sinal de alta pelo menos para cima da região dos 7,20 a R$7. Não conseguiu, voltou para baixo da média e foi assim, sem conseguir ganhar força para cima. Até agora, sem ganhar força para cima, nem correção o ativo faz, nem correção ali de voltar à média o ativo está fazendo, ou seja, pelo menos me dando uma oportunidade de entrada pelo gráfico diário. Nesse momento, tem uma oportunidade de compra ativa aqui? Não, eu não vejo como oportunidade de compra, seja pelo gráfico semanal, que já era tendência de alta o gráfico semanal, seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico mensal, enfim, dentro da minha metodologia, dentro do meu sistema perfil, não vejo possibilidade de entrada. Qual o próximo nível de suporte? 5,67 a 5,63. É a região aqui de um gap junto com um topo anterior. Um lugar onde pode bater e gerar um repique de alta. Mas já entraria comprando? Não da forma que eu gostaria. Se eu pegar aqui e quiser arriscar uma compra contra a tendência nesse papel, ela tem que gerar ali uma relação, um distanciamento da média maior do que 2 vezes a volatilidade média do papel. Aqui já está assim. Só que para eu entrar comprando aqui com esse grande candle de baixo, eu não faço essa entrada. Agora, se ela continuar a queda aqui, gerando um candle um pouco menor de perda de força na queda, superando a máxima do candle anterior, afastado da média, seria uma das alternativas de arriscar uma entrada. Qual o próximo suporte mais relevante olhando para o gráfico semanal? Em R$ 5,54. Por volta de 5,54, é um topo anterior ali no gráfico mensal. Então, nessa região de 5,54 e depois disso ficaria outro ponto em 5,25, chegando nesses níveis de preço, mais afastado da média, gerando superação da máxima que no anterior, para quem está focado em buscar a compra em cima de Call Gain 3, sabendo do risco que é mais alto, seria uma alternativa para se buscar esse tipo de entrada. E, por último, aqui falar de Via Varejo, VVR3, que terminou o pregão de hoje na contramão, alta de 1,38%, ou seja, o Ibov caiu 2,72%, a ação continua aí mais forte para cima, conseguindo aqui brigar em cima dessa região de resistência, ainda continua brigando aqui nesse patamar, essa faixa de preço aqui, ó, essa região inteira de resistência que é uma faixa de preço que a ação está brigando em cima dessa região. Se ficar aqui ainda mais se vamos supor que o próximo pregão caia e tenha mais outro pregão aqui para baixo, depois gera um sinal de alta, me chama a atenção mais para abrir a operação de compra. Qual outra situação que poderia arriscar uma compra no papel? Superação da máxima do pregão de hoje, com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, tentando pegar uma sinalização de subida do preço. A outra seria pivô de alta. São as alternativas aqui de buscar uma compra de swing trade. O que deixa um pouco mais desconfortável é justamente essa região de resistência do gráfico diário. Por esse motivo, seria melhor, não que vá acontecer isso, que tivesse uma correção um pouquinho maior no tempo em relação a esse movimento de subida, para gerarem uma relação risco-retorno mais satisfatória. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.